Olá! No próximo bloco agora começamos a falar da sistemática do recurso especial e recurso extraordinário repetitivo. Resumindo, no que se refere ao recurso extraordinário, temos um trâmite sequencial. A escolha do representativo da controvérsia, o julgamento da repercussão geral e o julgamento do mérito são decisões sequenciais, são atos sequenciais relevantíssimos para a sistemática. Então, quando a gente fala de representativo da controvérsia, o que acontece? O presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem, ele seleciona um ou dois recursos como representativos da controvérsia e remete para o Tribunal Superior, no caso para o STF, para possível afetação. Quando eu falo afetação, tecnicamente significa dizer que aquele tema, que aquele recurso foi escolhido para ser analisado na sistemática dos repetitivos. Ou seja, aquele tema foi escolhido para fixação de tese repetitiva. Então, esse processo é relevantíssimo. Primeiro, por parte dos tribunais de origem, que o presidente ou vice-presidente, na ótica do Estado ou daquela região, ele vai escolher aquele tema e vai remeter o tema para afetação pelo STF. A partir do momento que aquele tema foi remetido para o STF ele vai reconhecer, ele vai analisar primeiramente se há ou se não há repercussão geral. Naquele momento, é uma análise prévia, uma análise prejudicial, a existência ou não da repercussão geral da questão constitucional discutida. Se o STF entender que não há repercussão geral daquele tema, nós já temos um trâmite específico para os recursos, que veremos daqui a pouco. Se ele entender que há repercussão geral, o STF, então, passa a julgar o mérito da decisão, tá? Ainda sobre o representativo da controvérsia. A partir do momento que o presidente ou vice escolheram, ele remete para o STF. Não há vinculador, a vinculação do ministro relator. O ministro relator ele pode discordar e falar que aquele tema não é passível de afetação. E essa decisão de escolha do representativo da controvérsia ela é muito importante porque ela tem uma consequência muito impactante. Todos os processos do Estado ou da região que versem sobre aquele tema, sobre aquele objeto, eles ficam suspensos aguardando a decisão do STJ e do STF. No caso aqui o STF, que estamos falando de repercussão geral. Então eu vou repetir. Se o presidente ou se o vice-presidente escolheram um tema para possível afetação pelo Tribunal Superior, todos os processos do Estado ou da região ficam aguardando aquela decisão. Um impacto considerável. E o ministro relator, ele não fica vinculado e se ele discordar, fala assim, não, esse tema não é passível de afetação, ele comunica o presidente ou vice-presidente para que seja revogada aquela decisão de suspensão e voltando a tramitar aqueles processos que originalmente ficaram suspensos. É importante lembrar também que o Tribunal Superior, ele comunica os tribunais de justiça e os TRFs para que remetam representativos da controvérsia sobre aquele tema, de forma a ampliar o debate para a fixação daquela tese. É claro que o tribunal só não enviará o representativo da controvérsia se não houver discussão a respeito daquele tema no Estado ou na região, o que pode acontecer. Continuando ainda sobre a questão do representativo da controvérsia, o impacto agora para as partes. A partir do momento que todos os processos ficam suspensos com a escolha de um representativo da controvérsia, há possibilidade de o interessado, quem é esse interessado aqui? Nós vamos ver quem é. O interessado, ele pode requerer ao presidente ou ao vice-presidente a exclusão da decisão de sobrestamento daquele recurso especial extraordinário que está intempestivo, ou seja, o recurso especial extraordinário intempestivo, ele gerou uma consequência, que foi o trânsito em julgado da decisão recorrida. Então, a pessoa interessada, ou seja,
aquela beneficiada pela decisão recorrida, ela pode requerer a exclusão daquela decisão de sobrestamento. E para quem que esse pedido, esse requerimento é feito? Depende de onde estiver o processo. Se o processo estiver no primeiro grau, para o magistrado; se o processo estiver em fase recursal, para o relator; se o processo estiver sobrestado em sede de recurso especial ou extraordinário, no vice-presidente, esse pedido é feito para o relator, que vai encaminhar o pedido ao vice-presidente, ou para o Tribunal Superior. Então, a depender de onde está o processo, esse requerimento é feito. E da decisão que indeferir esse pedido, é cabível agravo, que nós vamos ver que hoje mudou completamente, nos termos do artigo 1042. Superada a fase do representativo da controvérsia, nós já passamos para a decisão de afetação. A decisão de afetação significa o quê? O ministro escolheu aquele representativo da controvérsia como tema para um recurso paradigma, para possível fixação de tese. Então, é importantíssima essa decisão de afetação também. E dessa decisão, nós temos duas possibilidades para a parte. A parte, ela pode demonstrar, mediante requerimento, que o processo dela, que está sobrestado, ele distingue do objeto daquele tema que está afetado no Tribunal Superior. Isso é muito importante para que um processo que não esteja sob a órbita dos repetitivos, eles não fique sobrestado ou suspenso, aguardando o posicionamento do STF ou do STJ desnecessariamente. E para isso é importante que a parte faça essa distinção, né? Que falou assim, olha, a distinção, os fatos tratados ou a qualificação jurídica que foi dada, que a situação é diversa da situação que foi afetada pelo Tribunal Superior. E também a parte, da mesma forma lá do representativo da controvérsia, pode requerer para excluir o recurso intempestivo, tanto na decisão do representativo da controvérsia quanto na decisão de afetação, porque o STJ ele pode afetar uma decisão, um recurso, aliás, como paradigma, se ele entender, independentemente da remessa de representativo da controvérsia pelo tribunal de origem. Então, se isso acontecer, a parte também pode requerer a exclusão daquele processo, né, que está sobrestado aguardando, ou daquele recurso que foi intempestivo e, portanto, transitou em julgada a decisão. Especificamente com relação à decisão de repercussão geral, artigo 1035, estamos falando da repercussão geral porque é específica do recurso extraordinário. Se foi negada a repercussão geral, o presidente ou vice negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica. Ou seja, aqui não houve análise do mérito, aqui não houve análise da tese jurídica, aqui não houve essa apreciação, apenas a apreciação sobre a repercussão geral. De plano, o STF deliberou que não havia repercussão geral. Se não houve repercussão geral, aquele recurso extraordinário já é automaticamente inadmitido. E o mandamento também, que foi uma inovação do CPC, que nós não tínhamos esse estabelecimento de prazo, o parágrafo 9º estabelece que o STF ele tem o prazo de 1 ano para julgar o processo afetado, o recurso afetado. A partir do momento que aquele tema foi afetado no recurso, ele tem um prazo de 1 ano para julgar. Se ele não julgar, no prazo de 1 ano, todos os processos suspensos no território nacional, eles retomam ao seu trâmite regular. Então, esses parágrafos estão sendo bastante discutidos diante da sua execuibilidade. Então, muitos argumentam, alguns processualistas de escola, eles dizem que não é factível, embora louvável essa regra, eu particularmente acho uma regra louvável, para que porque nós temos, por exemplo, temas que foram afetados no STF em 2006, nós estamos em 2015, o tema até hoje não foi julgado pelo STF, temos uma pauta extensíssima. Por outro lado, sabemos que justamente essa extensão da pauta inviabiliza o julgamento, pode inviabilizar o julgamento nesse prazo. E aí, qual é a grande crítica? É justamente a desconformidade com o objetivo da regra. Então, se o objetivo da regra
do sistema é conferir estabilidade e segurança jurídica, o fato de voltar a correr novamente um tema pela falta de julgamento no prazo de 1 ano poderia não ser coerente com a finalidade estabilizadora da sistemática. Porém, por outro lado, temos que refletir sobre isso. Os processos já estão aguardando há 1 ano e lembrando que não se trata mais de recurso sobrestado, mas de processos sobrestado em todo o território nacional. Decisão paradigma. E aqui é muito importante. O trâmite, a partir do momento que o STF julgou a repercussão geral, ele passa para um terceiro momento, que é o julgamento do mérito, da tese propriamente dita. E julgado esse paradigma, o 1040 dá o direcionamento para o que deve ser feito. Eu não vou ler o artigo 1040, mas eu quis destacar ele aqui para que vocês olhem em casa o regramento, como isso acontece, o que deve acontecer a partir do momento. Eu fiz um resumo do artigo 1040 aqui, nesse fluxograma, que resumidamente demonstra o trâmite de um recurso extraordinário repetitivo. Então, a partir do momento que há um recurso extraordinário repetitivo, nós temos 3 possibilidades. Esse recurso, ele vai ficar sobrestado por algum motivo, ou ele está sobrestado aguardando o julgamento do representativo da controvérsia. Vamos lembrar os passos. Ou ele está sobrestado porque, embora já julgado o representativo da controvérsia e aquele recurso foi aceito como paradigma, aquele paradigma ainda não foi julgado. Primeira fase. O objetivo desse sobrestamento é a futura aplicação da tese firmada, não apenas pelos tribunais, mas por todos os juízos, por todos os órgãos julgadores em todo o território nacional. Segunda possibilidade, processo sobrestado, o recurso que foi afetado, ele é julgado pelo STF sob a ótica da repercussão geral. Sob a ótica da repercussão geral, nós temos 2 vias. Ou o STF vai reconhecer que tem repercussão geral, ou ele vai entender que não tem repercussão geral. Se ele entender que não há repercussão geral, aquele recurso será inadmitido. Todos os recursos sobrestados com base num tema em que não foi reconhecida a repercussão geral, ou melhor dizendo, foi reconhecida a inexistência da repercussão geral, ou seja, não tem importância, não tem relevância sobre o ponto de vista jurídico, político, social ou econômico que mereça o crivo do STF, aquele recurso vai ser julgado, automaticamente vai ser inadmitido. E a terceira possibilidade, que aqui amplia um pouquinho o leque, é o reconhecimento da repercussão geral. Então, assim, com repercussão geral. Com repercussão geral, nós temos 2 possibilidades. Então, aqui, o mérito pendente, eu reconheci a repercussão geral, mas o mérito ainda não foi julgado. Com o mérito pendente, o que acontece, pessoal? Vamos lá. A gente volta para cá. O processo continua sobrestado e aguardando o julgamento do mérito, ou seja, da tese, da fixação da tese constitucional. Mérito julgado, o que acontece? 2 possibilidades. O acórdão recorrido, aquela decisão, aquele processo, a decisão de 1º grau, de 2º grau, o acórdão do tribunal de origem, ele coincide ou ele diverge da tese fixada pelo STF. O que acontece nesse caso? Se a decisão coincidir, aquele recurso extraordinário ele é automaticamente inadmitido. Se a decisão divergir, o acórdão recorrido diverge da decisão fixada pelo STF, esse recurso, esse acórdão é encaminhado para potencial juízo de retratação. O que eu quero destacar aqui para vocês, no que se refere aos processos que estão em trâmite no 1º e no 2º graus, fixada uma tese pelo STF, aquele tribunal
que está procedendo, aliás, o órgão julgador, melhor dizendo, o órgão julgador responsável por aquele processo aplicará a tese firmada. Aqui, quando eu falo de juízo de retratação, eu estou falando daquele processo que já está sob a égide do recurso extraordinário. Então, o recurso extraordinário, ele não sobe para Brasília, ele não chega a Brasília, porque ele ficou aguardando no tribunal de origem o posicionamento do STF. A partir daquele momento que houve a fixação da tese, o recurso não chegará. O tribunal de origem aplicará a tese firmada. Os processos que estão em trâmite e que não chegaram ainda na interposição do recurso extraordinário, eles continuarão e o órgão julgador aplicará a tese firmada. Então esse fluxograma, ele resume, então eu quero que vocês foquem nele, né? Depois a câmera pode focar para vocês conseguirem ter uma noção um pouquinho do trâmite do recurso extraordinário. E a gente volta daqui a pouquinho para falar do trâmite do recurso especial.